Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês, estarem sempre aqui juntinhos comigo. Eu queria pedir mais uma vez para vocês compartilharem essa live agora. Aperta aí no botãozinho de compartilhar para os seus amigos poderem ver também. O conto de hoje, ele nos faz refletir sobre maturidade, o que é, quando ela começa, sobre a maternidade, essa questão dessa obrigação, né, de ter filhos, e o cuidado, e também sobre o cuidado com a casa e com os filhos ser assim quase que absoluto da mulher. Além disso, ele foca na importância de sempre a gente estar pronto para recomeçar. A maturidade, segundo o dicionário, é a condição de se ter atingido uma forma adulta ou amadurecida de viver, ou seja, agir com reflexão, com prudência, com bom senso. A pessoa na idade madura, ela não se preocupa muito com o que os outros pensam. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para eu ver o comentário de vocês. Pronto. Isso acontece mais na adolescência, quando a pessoa está querendo ainda se afirmar, né? Buscando a sua identidade, ela procura se aceita nos grupos, né? Nos grupos sociais, então ela se preocupa muito com o que vão pensar, do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela se veste. Mas a pessoa madura, ela não se preocupa mais com isso, porque ela conhece o seu valor, ela sabe da sua capacidade, ela sabe das suas habilidades e ela é como ela é mesma e não se importa muito se vai agradar ou não aos outros. A serenidade é uma das características da maturidade, né? Ter serenidade diante das coisas, não se abalar tanto com as frustrações, com os erros, com os fracassos. A pessoa madura, ela procura usar as situações negativas a seu favor, tirando sempre algum proveito daquilo para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento pessoal. É o equilíbrio emocional, né? A pessoa já não se rebela tanto e se angustia tanto com as coisas, mas procura sempre um melhor caminho, um caminho mais ameno, o equilíbrio. A maturidade, ela está relacionada com a independência financeira e a realização profissional. Mas a desigualdade social que a gente vive, ela muitas vezes impede que a pessoa madura tenha essa independência financeira, né? Então é preciso que a gente esteja sempre tentando se capacitar, melhorar, aprender novas coisas, se reinventar, usar o que você sabe, o seu conhecimento para estar fazendo coisas, prestando serviços, para você conseguir uma condição de você estar vivendo até você conseguir realizar o seu sonho, né, o seu desejo profissional. O que a gente não pode é ficar parado, e nem ficar tentando a mesma coisa sempre. Você está tentando, batendo naquela tecla, eu quero isso, e fica tentando. E tá vendo que não tá dando certo. Você tem que partir também para uma outra estratégia, né? Pesquisar, ver o que mais que você gosta de fazer, o que você pode fazer para nem que você adie assim os seus planos, mas até que eles cheguem, que você não fique parado, que você consiga, né, uma forma de você viver com uma independência. O casamento. O casamento está ligado à maturidade? A maternidade está ligada à maturidade? Sempre houve essa ideia, né, de que para ser feliz a pessoa precisava casar e ter filhos, né? Isso vem mudando com o tempo, mas ainda existe muito, né? O casamento, principalmente para a mulher, ele é visto como uma condição de felicidade. A menina, como a gente viu naquele outro conto, né, que falava sobre o gênero, a menina aprende desde a infância a cuidar de um bebê, que é a boneca. Não se vê meninos brincando de ser pai, né? A maternidade é compulsória, a paternidade é facultativa. Um exemplo disso é o número grande de homens que não assumem a paternidade, ou aqueles milhares também que mesmo casados e dentro de casa com os filhos, deixam toda a responsabilidade do cuidado com os filhos com a mulher. Os contos de fadas, eles terminam com um final feliz, né? Onde a princesa se casa,
né, com o príncipe. As novelas, os filmes terminam com um final feliz como? Sempre tem casamento, sempre tem barriguinha, né, gravidez, é a felicidade, é o retrato da felicidade ainda hoje na nossa sociedade, é o casamento e os filhos, né? Mas se casamento fosse sinônimo de felicidade, a gente não teria aí tantas pessoas casadas e com filhos infelizes, né? Então é uma dica assim pra gente pensar, né? A felicidade nunca deve estar no outro. No casamento é colocar sua felicidade no outro. Ele vai me fazer feliz, ela vai me fazer feliz. A gente é que se faz feliz, né? A gente já está feliz e vive essa felicidade junto com o outro. Casar e ter filhos realmente não é mais uma escolha, sabe? Não é uma coisa que a gente vem ensinando, a gente vem aprendendo desde a infância, é uma obrigação. Uma mulher bem-sucedida, solteira e sem filhos é vista como infeliz, carente, incompleta. Raramente ela é vista como uma pessoa feliz que fez essa escolha de ser solteira, de não ter filhos. Quantas mulheres realmente escolheram ser mães? Não foram pressionadas pelo marido, ou pelo companheiro, ou pela família. Ou pelo reloginho biológico, né? A mulher já está ficando com uma idade e daqui a pouco não vai poder ter mais filho. Eu tenho que ter filho, eu tenho que engravidar, porque senão daqui a pouco eu não vou mais poder ter filho. Ou seja, eu tenho que engravidar, porque daqui a pouco eu não vou poder mais. É uma obrigação. Não existe a opção de não ter filho, né? Até que ponto ser mãe é uma escolha? Escolha ou não, quando há o casamento, é preciso que as funções sejam atribuídas igualmente aos dois, né? Não é ajudar, não é o homem ajudar a mulher em casa, é dividir igualmente, né? Se eu sujo a roupa, eu posso botar a roupa na máquina. Se eu sujo o prato, eu tenho que lavar o prato, porque eu vou precisar do prato para comer depois. Se eu moro ali, eu tenho que limpar a casa, porque eu quero viver numa casa limpa, então é minha obrigação de limpar a casa. Agora, os homens que têm consciência disso são a minoria, e esses que têm essa consciência, que fazem isso, eles são vistos como excelentes maridos. Quer dizer, uma coisa que é obrigação vem a ser uma virtude, né? Quando a mulher faz tudo, ninguém fala assim, ela é uma excelente esposa, é uma obrigação dela, obrigação dos dois, né? Isso tudo, essa cultura aí toda, né, é fruto de um sistema machista e patriarcal. O conto de hoje, ele vai mostrar que até alcançarmos a vida adulta, né, a idade madura, passamos por muitas experiências, boas e ruins. E o que nos faz maduros é a disposição para recomeçar, não esmorecer com os erros e frustrações, ser resiliente, estar sempre buscando ter alegria de viver, de ser livre, de se redescobrir. Vamos ao conto? O conto se chama mesmo Recomeçar Sempre. Peraí que agora deu um coisa estranho aqui, que resolveu uma telinha aparecer aqui para tampar o meu conto, acredita? Não acredito. Eu vou pedir a vocês para esperar um minutinho, porque o conto sumiu. Na verdade ele não sumiu, apareceu uma tela aqui que tá tampando a minha, olha, vê se vocês veem. Tá vendo? Apareceu uma tela aqui que tá tampando o meu conto. Como é que eu faço pra tirar isso? Alguém me diz? Pode falar que eu tô olhando aqui os comentários de vocês. Gente, o negócio não quer sair de jeito nenhum. Acho que agora vai, hein? Eu até tenho ele ali, sabe, no caderno, mas tá bagunçado. Aí se eu for falar ali pra vocês... Ai, sumiu. O que acontece? Ah, sumiu. Que bom. Agora eu vou abrir de novo.
Se eu for falar, dali vai ficar incompleto, porque eu vivo mexendo, né? Eu vivo mudando. Ontem mesmo à noite eu tava mexendo nele. Cada vez que eu mexer no conto, eu vou mudar ele um pouquinho. Vamos lá, abriu. Recomeçar sempre. Mônica teve uma educação muito rígida. Não podia sair, ficar no portão com as amigas, namorar, nada. Achou que casando ia ter mais liberdade, sair do domínio dos pais. Não era apaixonado pelo noivo, mas ele era um cara bacana e devia ser melhor viver com ele do que viver com os pais. Casou, mas ficou refém da casa, do marido e dos filhos. Só vivia para eles. Vivia para cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa, dos filhos. A vida de esposa, para quem aprendeu que mulher deve ser esposa e mãe perfeita, não é nada fácil. Mônica continuava sem liberdade, sem tempo para se conhecer e descobrir suas habilidades, seus gostos e vontades. Se ela tinha sonho, eu não sei, mas se tinha, não realizou. Pelo menos fora de criar os filhos, que nem sempre é sonho, cai nas mãos da mulher e ela tem que dar conta. Nunca foi muito harmoniosa a vida de Mônica, nem como filha, nem como mãe, nem como esposa. A vida lhe pregou algumas surpresas, umas boas, outras ruins. O casamento acabou. Mônica viveu algumas histórias. Tinha um espírito aventureiro, totalmente oposto à vida que lhe foi imposta. Amou sem medo e sem pudor. Se entregou inteira a paixões alucinantes. Mas cada fogueira ia se apagando com o tempo e ela remexia as cinzas para tentar recomeçar, de um jeito ou de outro. Algumas vezes foi vencida pelo medo. Sofreu de depressão, ansiedade, desistiu de lutar. Tudo passou a pesar toneladas em seus ombros. Se isolou, se distanciou do trabalho, das pessoas e do mundo. Foi quando ela conheceu César na tela do computador. Ele era um jornalista gato e tinha uma liberdade invejável. Um cara que percorria o mundo, fazia reportagens em cada canto que ninguém sabia nem que existia. Viajava de barco para ilhas distantes, quase inexploradas. Revelava histórias de indígenas esquecidos e de comunidades quilombolas cheias de vida e abandono. Mergulhava nas culturas geladas da Islândia e dos pastores nômades do deserto do Saara. Seu endereço era o mundo. Mônica se encantou com ele. Mas ela achava que ele nunca iria se interessar por ela. Mandava mensagem no público e ele respondia. Mas quando era no privado, ele nem via. Até que um dia ela mentiu que teria que ir para o Amazonas, porque tinha uma pesquisa para realizar lá, justamente no dia que estava marcada a reportagem dele, e que gostaria de acompanhar seu trabalho de perto sobre os indígenas, se ele se importava. Ele concordou que ela o acompanhasse. Dessa vez ele respondeu no privado. Ela nem acreditou, fez as malas e partiu em 2 dias para o Amazonas. Não tinha pesquisa nenhuma, mas fez um projetinho rapidinho para justificar a viagem. Ficou hospedada em uma pousada barata, em Manaus. Ao fazer o check-in, teve que mostrar o resultado do teste que havia feito para autenticar que estava livre do coronavírus, causador de uma pandemia que já durava 6 meses. Ele foi buscá-la no hotel, conforme haviam combinado. Apresentações ligeiras e logo a partida. A entrevista dele estava marcada para as 14 horas e ele não podia perder tempo. No carro da emissora para a qual ele trabalhava já estava toda a equipe. Ela entrou. Galera, essa é a Mônica que vai acompanhar a gente na reportagem. Ela é bióloga e está fazendo uma pesquisa aqui também. Foi um oi, seja bem-vinda geral. Para ela, aquilo estava sendo uma aventura. Estava no meio do mato com um bando de homens desconhecidos, mas não tinha medo. Ela já vinha pesquisando a vida de César há tempos. Sabia da seriedade do seu trabalho. Ele era um cara super respeitado pela TV e pelo público. Não podia ser furada aquela aventura. Conversaram na viagem, mas foi mais ele que falou. Contava com entusiasmo sobre o objetivo da sua reportagem na aldeia. E dizia que queria dar voz aos indígenas que sofriam com o descaso público em relação à pandemia.
Falava com o coração, a alma chegava a saltar do corpo em seu discurso de apoio a esta classe preterida pela sociedade. Mônica ouvia com paixão. Um cara jovem, bonito, cheio de vida, que se dedicava a mostrar o lado esquecido do país. A reportagem durou 3 horas. Mônica assistiu a tudo deslumbrada. Na volta, ele a convidou para passar a noite com ele. Assim, teriam mais tempo de se conhecer melhor. Afinal, ela nem chegou a falar sobre seu projeto. Jantaram uma comida exótica, tacacá, de origem indígena. O vinho era nacional. Depois do jantar, a conversa continuou animadamente. Subiram. O vinho já havia mexido com a emoção dos dois. O beijo foi só o começo de uma mistura perfeita daqueles corpos. Mônica estava extasiada. O prazer era no corpo e na alma. Dormiram agarradinhos. E na manhã seguinte ela acordou com um café na cama. Era um sonho. Mas ela precisava voltar. César era solto no mundo. Solteiro, não tinha porto seguro. Ela tinha uma vida no Rio de Janeiro. Filhos e uma netinha. É verdade que a sua vida estava meio parada há tempos, mas era hora de mudar isso. Estava disposta a empreender projetos guardados há tempos. Ela tinha um projeto sobre virologia e saúde que visava investigar doenças virais. Estava guardado há anos, mas prometia no avanço das pesquisas de combate ao vírus que estava assolando o mundo. Estava decidida, ia voltar e investir no que mais conhecia. Ia se oferecer como voluntária na Fundação Oswaldo Cruz e desenvolver sua pesquisa. Ela tinha uma grande arma contra esse inimigo invisível, o conhecimento. Ia partilhá-lo com o mundo. César ia ser uma lembrança, como tantas outras que compõem sua história. Estava feliz por ter se permitido viver aquele breve amor, conhecer aquela realidade indígena de perto, se redescobrir e se reinventar. Era hora dela recomeçar. E recomeçaria quantas vezes fosse necessário, sem medo de se entregar, de viver cada experiência que a vida lhe proporcionar. Ela tinha o mais importante, o amor por si mesma e a certeza de que era capaz de fazer a diferença nesse mundo. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro.